A caminho de uma reunião, ela viu o marido que disse estar em casa, saindo da praia com outra mulher. O coração de Marta Vasconcelos parou de bater no exato instante em que o carro de aplicativo virou a esquina da Avenida Beira-Mar Norte. 11 anos de um casamento que ela acreditava ser, se não perfeito, ao menos sólido, começaram a se desfazer diante de uma única imagem, nítida e cruel, como um caco de vidro pressionado contra a pele. Lá estava ele, Renato, o homem que naquela mesma manhã havia lhe enviado uma mensagem de texto jurando estar acamado por uma virose devastadora, caminhando pela areia com a tranquilidade de quem não deve absolutamente nada a ninguém. Ao seu lado, uma mulher, jovem, com o corpo dourado pelo sol de Florianópolis, o tipo de pessoa que parece ter nascido com o sal nos cabelos e a despreocupação na alma. E ele, Renato, o homem que passara mais de uma década declarando um ódio quase filosófico pela praia, descrevendo a areia como o inferno na terra e o mar como uma sopa de germes gigante, estava ali. E pior, ele estava rindo. Uma risada aberta, gutural, que Marta não ouvia direcionada a si mesma há meses, talvez anos. Aquele som, mesmo abafado pela distância, pelo vidro do carro e pelo murmúrio do trânsito, foi a primeira pá de terra jogada sobre o caixão do que eles um dia foram. Se alguém algum dia duvidou da sua força, deixe like e se inscreva. Porque às vezes a coragem de uma mulher sozinha é o que o mundo mais precisa ver. O vento que entrava pela fresta da janela, antes um mensageiro de boas novas. O cheiro do mar, misturado à promessa de um dia produtivo, da reunião que poderia consolidar seu estúdio de design como uma referência na cidade. Agora parecia carregar o peso de uma humilhação que, embora testemunhada apenas por ela, tinha a dimensão de um espetáculo público. Marta era arquiteta de interiores. Sua mente funcionava em linhas retas, ângulos precisos e planos bem executados. Ela construía a harmonia a partir do caos, transformava espaços vazios em refúgios, em lares. Sua profissão era dar sentido e ordem ao mundo material. E, de repente, seu próprio refúgio, a estrutura mais fundamental de sua vida adulta, o casamento que ela mesma projetara com tanto cuidado, revelava-se uma farsa, uma construção com alicerces podres, prestes a ruir. A mulher ao lado dele não era uma ilusão de ótica. O cabelo preso num coque despretensioso que balançava com a brisa, a toalha de praia jogada sobre o ombro com uma familiaridade displicente, o jeito como ela andava, quase flutuando sobre a areia que Renato sempre amaldiçoou. E ele, ao lado dela, parecia uma versão editada de si mesmo. Não o marido que se arrastava pela casa nos fins de semana, reclamando do cansaço da semana e das demandas do trabalho. Não o homem que nos últimos tempos respondia às suas perguntas com monossílabos, enquanto seus olhos permaneciam fixos na tela do celular, um portal para um mundo do qual ela claramente não fazia parte. Aquele na praia era um Renato que Marta não reconhecia. Ou talvez, e essa era a verdade mais dolorosa, fosse um Renato que ela, em sua dedicação cega à manutenção da paz doméstica, se recusara a enxergar. A banalidade da mentira era o que mais a ofendia. Uma virose forte. Era tão preguiçoso, tão pouco inspirado, que o insulto à sua inteligência parecia maior do que a própria traição. Ele não se dera ao trabalho de criar uma desculpa mais elaborada, algo que exigisse um mínimo de esforço criativo. Ele simplesmente presumiu que ela acreditaria, que a sua palavra bastaria. Ele a via como parte da mobília, uma presença constante e garantida que não exigia manutenção ou cuidado. Essa constatação, a de ser subestimada de forma tão leviana, doeu com a intensidade de uma queimadura. O motorista do aplicativo, um senhor de olhar cansado e ombros curvados por um dia inteiro de trabalho,
Percebeu a súbita mudança na atmosfera do carro. O silêncio de Marta não era de contemplação, era de choque. "Tudo bem por aí, dona?" ele perguntou, a voz grave ecoando pelo retrovisor. Marta piscou, a boca seca, a garganta fechada. As palavras não vinham. O que se diz num momento como aquele? Aquele homem ali, o que parece tão feliz na praia que ele diz odiar, é o meu marido, e segundo ele mesmo, deveria estar em casa, delirando de febre. Soaria como o delírio de uma louca, o início de uma cena patética que ela se recusava a protagonizar. Ela era Marta Vasconcelos. Ela não fazia cenas, ela projetava saídas, a reunião, o hotel boutique. O projeto que era a culminação de anos de trabalho duro, noites em claro e a coragem de abrir o próprio estúdio com sua sócia, Patrícia. Tudo isso pareceu subitamente distante, irrelevante, como se pertencesse a uma outra vida, a uma outra mulher que há 5 minutos ainda acreditava na solidez do seu mundo. O hotel, com sua promessa de vista para o mar, agora parecia uma piada de mau gosto. O mesmo mar que servia de cenário para a traição de seu marido seria a paisagem que ela venderia aos seus clientes como um símbolo de paz e exclusividade. A ironia era tão espessa que ela quase podia tocá-la. Ela respirou fundo, buscando no fundo de sua mente a disciplina que aplicava em suas obras. Uma arquiteta não se desespera quando encontra um problema estrutural inesperado. Ela analisa, recalcula a rota e encontra uma nova solução. Seu casamento era agora um problema estrutural. E a solução não seria um remendo. Seria uma demolição completa e controlada. A imagem dele rindo, com a cabeça jogada para trás, voltou a assaltar sua mente. Era uma risada que ela sentia falta, uma risada que um dia fora dela. Quando foi a última vez que ele riu assim com ela? Ela vasculhou a memória, tentando encontrar uma lembrança recente, mas só encontrava ecos distantes, sorrisos protocolares em jantares com amigos, risadas forçadas para suas piadas. A alegria genuína, aquela que brotava espontaneamente, parecia ter sido reservada para outros palcos, para outras plateias, e a mulher ao lado dele, a jovem bronzeada, era a prova viva disso. Ela não era apenas uma aventura casual. Ela era o sintoma de uma doença que corroía seu casamento por dentro, silenciosamente, enquanto Marta se ocupava em manter a fachada impecável. Com a disciplina de uma mente treinada para encontrar ordem no caos, Marta se recompôs. A voz que saiu de sua boca não traiu a tempestade que se formava em seu peito. Era firme, quase fria, um comando despido de qualquer emoção. "Pode parar aqui, por favor." Não foi um pedido, foi uma ordem. O motorista, talvez aliviado por não ter que decifrar o silêncio pesado que se instalara, obedeceu prontamente, encostando o carro junto ao meio-fio. Ela não esperou que ele perguntasse o motivo. A porta se abriu, e o ar salgado e úmido de Florianópolis a atingiu como uma onda física, um choque térmico que a arrancou da bolha de incredulidade. Ela desceu sem pensar, os pés calçados em sapatos elegantes, tocando o asfalto quente do calçadão. Por um instante, o mundo se resumiu a uma cacofonia de sons. O zumbido distante do trânsito na avenida, as vozes de crianças brincando na areia e, sobrepondo-se a tudo, o rugido constante e hipnótico do mar. Era um som que normalmente a acalmava, mas que agora parecia abafar até mesmo a pulsação frenética em seus ouvidos, como se a natureza estivesse conspirando para isolá-la naquele momento de revelação. Ela não caminhou em direção a eles. Apenas ficou ali, uma estátua de dor e dignidade, usando a distância como um escudo e, ao mesmo tempo, como uma lente de aumento para sua própria agonia. De seu posto de observação involuntário, ela viu a cena se desenrolar com uma clareza cinematográfica. Renato e a mulher caminharam mais um pouco.
os corpos movendo-se em uma sincronia relaxada, e pararam próximos a um quiosque de madeira rústica, pintado de um azul desbotado pelo sol e pela maresia. Ele disse algo que a fez rir, e então se adiantou para comprar algo. Voltou com um coco verde em uma mão e 2 canudos na outra. Eles não procuraram uma mesa vazia, mas se acomodaram em um banco de madeira simples, um pouco afastado do movimento, de frente para a imensidão do Atlântico. Era uma cena de uma banalidade desconcertante, um clichê de romance de verão que, para Marta, se transformava em um espetáculo de horror íntimo. Eles dividiram o coco, um gole dele, um gole dela, os canudos se tocando, os olhares se encontrando por cima da fruta, e então veio o gesto que transformou a suspeita em certeza, a dor em uma ferida aberta. A mão de Renato, a mesma mão que ela segurara no altar, a mesma mão que a ajudara a pintar o primeiro apartamento deles, repousou sobre a coxa bronzeada da mulher. Não foi um toque hesitante ou roubado. Foi um gesto íntimo, natural, carregado de uma familiaridade que não se constrói em uma tarde, mas que se cultiva ao longo de dias, semanas, talvez meses. Era o toque de um homem que se sentia em casa. E a garganta de Marta secou, transformando-se em um deserto de poeira e cinzas. Não houve cena. A mulher que existia dentro de Marta, a que fora criada para ser discreta, elegante e controlada, não permitiu. Não houve gritos rasgando o ar da tarde. Não houve uma corrida desesperada pela areia para confrontar os dois. Ela não lhes daria o drama, não se reduziria ao papel da esposa traída e histérica. Ela ficou apenas parada, observando, sentindo cada detalhe daquela interação envenenar seu sangue. O jeito como ele se inclinava para ouvir o que ela dizia, a forma como o sorriso dela parecia iluminar o rosto dele de uma maneira que Marta não conseguia mais. Cada segundo que passava era uma nova camada de concreto sendo derramada sobre a memória do casamento deles. Ela observou até o momento em que a realidade se tornou tão pesada que o chão sob seus pés pareceu perder a solidez. A avenida, os prédios, o céu azul, tudo começou a ondular, a se desfazer nas bordas, como uma pintura em aquarela atingida por uma gota d'água. A vertigem não era física, era existencial. O mundo que ela conhecia, o mapa pelo qual navegava sua vida, acabara de ser rasgado em pedaços, e ela estava perdida, à deriva em um oceano de traição que, ironicamente, tinha o mar real como pano de fundo. Com um esforço monumental, ela se virou, dando as costas à cena, à sua dor, à nova realidade. Voltou para o carro, o corpo movendo-se com a rigidez de um autômato. O motorista a observou pelo espelho, o rosto vincado de uma preocupação silenciosa, mas ele não disse nada. Homens como ele, que passam a vida ouvindo fragmentos de histórias alheias, aprendem a reconhecer o momento em que o silêncio é a única resposta possível. Marta sentou-se no banco de trás. O cheiro de couro e de ar-condicionado agora parecendo sufocante. Pegou o celular da bolsa, os dedos surpreendentemente firmes. Encontrou o número de sua sócia. A voz de Patrícia soou animada do outro lado da linha. E aí, preparada para fechar o negócio do século? Marta fechou os olhos por um instante. A voz da amiga vinha de um mundo que não existia mais. Patrícia, preciso cancelar. Aconteceu um imprevisto familiar inadiável. A mentira saiu com uma facilidade assustadora, a ironia da frase cortando como uma lâmina fria. Está tudo bem? Com seus pais? A amiga perguntou, a preocupação genuína em sua voz. Está. Depois te explico. Só cancele, por favor. Diga qualquer coisa. Ela desligou antes que Patrícia pudesse fazer mais perguntas. Em seguida, com a mesma voz controlada, dirigiu-se ao motorista. Pode me levar para casa, por favor. O trajeto de volta foi um borrão silencioso. O vento quente que antes era uma carícia de verão,
Agora lhe parecia cortante, agressivo, como se cada rajada a chicoteasse com a lembrança do que acabara de ver. Cada esquina, cada rua familiar parecia zombar dela, testemunha de uma vida que se revelara uma ilusão bem arquitetada. Ela não chorou. As lágrimas pareciam congeladas em algum lugar profundo de seu ser, aguardando o momento certo para o degelo. Por enquanto, havia apenas o frio. Um frio intenso, cortante, que se instalara em sua alma e prometia um longo inverno. A porta do apartamento se fechou atrás de Marta com um clique suave, um som que normalmente significava segurança e o fim de um dia de trabalho, mas que agora soava como o selar de uma tumba. Dentro daquele espaço, que era a manifestação física de 11 anos de vida compartilhada, o mundo parecia ter entrado em pausa. O ar estava parado, denso, carregado de uma quietude que não era de paz, mas de presságio. Ela permaneceu imóvel no hall de entrada por um longo momento, o corpo ainda vibrando com o choque da revelação, a bolsa pesando em seu ombro como se carregasse pedras. Seus olhos, treinados para captar cada detalhe de um ambiente, percorreram a sala de estar. Tudo estava exatamente como ela havia deixado pela manhã, uma cápsula do tempo de uma felicidade que agora parecia fraudulenta. O sofá cinza, com a manta de tricô que ela mesma arrumara em uma dobra casual antes de sair, parecia um monumento à sua ingenuidade. Sobre a mesa de centro de madeira e metal, a caneca de café de Renato, vazia, era uma prova silenciosa da mentira da virose forte. Um homem doente não teria tido o ânimo de tomar seu café ali, lendo as notícias antes de fingir que voltava para a cama. O perfume familiar no ar, uma mistura do amadeirado dele com o floral dela, que antes era o cheiro de casa, agora parecia o aroma rançoso de uma farsa. Tudo estava normal, mas absolutamente nada estava igual. Era como olhar para uma fotografia perfeita de sua vida, sabendo que fora do enquadramento, uma realidade terrível se desenrolava. Sem saber por onde começar a desmantelar aquela cenografia de normalidade, Marta sentiu um impulso, uma necessidade quase animal de encontrar uma prova física, algo que pudesse tocar e que confirmasse que ela não havia enlouquecido, que a cena na praia não fora uma alucinação provocada pelo estresse. Seus pés a levaram por instinto na direção do quarto do casal, o coração do lar, o epicentro da intimidade que ela acabara de descobrir ser uma mentira. A luz suave do fim de tarde entrava pela janela, pintando o quarto com tons de laranja e dourado, uma iluminação poética para um cenário de devastação. Ela parou diante do guarda-roupa de portas espelhadas, um móvel que ela mesma projetara para otimizar o espaço e refletir a luz. Por um instante, encarou seu próprio reflexo. Uma mulher pálida, com os olhos maiores do que o normal, a expressão indecifrável. Não se reconheceu. A Marta no espelho parecia mais velha, mais dura, como se tivesse envelhecido uma década na curta viagem de carro da beira-mar até ali. Com um gesto deliberado, ela deslizou a porta do lado dele. O cheiro de suas roupas, uma mistura de amaciante e do perfume dele, a atingiu e, pela primeira vez, o estômago dela se revirou em náusea. Era o cheiro da traição. Seu olhar treinado não vagou sem rumo. Ele foi direto, cirúrgico, buscando o que sabia que não encontraria. As camisas dele estavam penduradas em uma ordem cromática que ela mesma havia organizado. As calças dobradas em pilhas perfeitas. Mas o olhar dela procurava por ausências, não por presenças. E então ela viu. O espaço vazio na prateleira onde ele guardava as bermudas de tecido mais leve. A bermuda azul marinho, sua favorita para viagens a lugares quentes, aquela que ele usara nas férias em Trancoso há 2 anos, não estava lá. Em seguida, seus olhos subiram para o cabideiro das camisas casuais.
A camisa de linho branca, aquela que ela lhe dera de presente de aniversário e que ele usava com as mangas dobradas até os cotovelos, também havia desaparecido. As duas peças que ela vira, de longe, vestindo o homem que ria na praia. O coração dela não acelerou. Pelo contrário, pareceu afundar no peito. Um peso morto, frio e pesado. Não era uma coincidência. Não era um engano. Era a prova. A confirmação material e irrefutável de que a vida que ela acreditava ter era uma peça de teatro, e ela era a única na plateia que não sabia o final. Aquele vazio no guarda-roupa era mais eloquente do que qualquer confissão. Mas o que mais a feriu naquele momento, o que a atingiu com a força de um soco no estômago, não foi a confirmação da infidelidade em si. A traição era uma ferida comum, quase um clichê nas narrativas de casamentos desfeitos. O que a quebrou foi a percepção da forma banal, preguiçosa e profundamente desrespeitosa, como ele a havia subestimado. A escolha daquelas roupas, peças que ela conhecia, que ela havia comprado ou lavado inúmeras vezes, era um ato de descuido que beirava o desprezo. Ele não se deu ao trabalho de usar algo novo, algo que ela não reconheceria. Ele não se preocupou em esconder os rastros. Ele simplesmente contou com a cegueira dela, com a sua confiança inabalável, para acobertar sua vida dupla. Ele a via não como uma parceira, uma igual, mas como um elemento passivo em sua vida, uma administradora do lar que não precisava ser considerada em seus planos secretos. Essa arrogância, essa certeza de que ela era facilmente enganável, foi o verdadeiro veneno. A traição feria o coração, mas a subestimação aniquilava a alma. E foi ali, parada diante do guarda-roupa semi-vazio, que a tristeza de Marta começou a se cristalizar em algo mais duro, mais frio, uma resolução. Ela fechou a porta do armário lentamente, o som deslizando suavemente, sem denunciar a guerra que acabara de ser declarada em seu interior. Ela não iria confrontá-lo quando ele chegasse, com o cheiro de mar e mentiras. Não lhe daria a satisfação de uma cena, não se entregaria às lágrimas e acusações que ele certamente esperava e para as quais já devia ter um roteiro de negações e falsas desculpas. Fazer isso seria jogar o jogo dele, com as regras dele. Seria dar-lhe o poder de se vitimizar, de torcer a narrativa, de talvez até mesmo culpá-la por sua carência ou pelo desgaste da relação. Não, ela não seria a protagonista de uma tragédia impulsiva. Ela seria a arquiteta de uma justiça calculada. Se ele a subestimou como esposa, ele logo descobriria o erro fatal de subestimá-la como estrategista. Ela iria planejar. Iria coletar mais provas, não para se convencer, pois a convicção já era absoluta, mas para construir um caso inatacável, uma fortaleza de fatos contra a qual as mentiras dele se despedaçariam. Ela usaria a mesma mente metódica que usava para projetar casas, a mesma atenção aos detalhes, a mesma paciência para ver a estrutura se erguer. E isso, planejar, construir, executar, ela sabia fazer como ninguém. A dor ainda estava lá, uma brasa ardente em seu peito, mas agora havia um propósito. A arquiteta traída estava prestes a desenhar a planta da demolição mais importante de sua vida. Horas se arrastaram com a lentidão de uma tortura silenciosa. Marta não se moveu do sofá, exceto para buscar um copo d'água que mal tocou. Ela não ligou a televisão, não abriu um livro, não respondeu às mensagens preocupadas de sua sócia. Apenas ficou ali, sentada na penumbra crescente do apartamento, enquanto o sol se punha sobre Florianópolis, pintando o céu com cores vibrantes que pareciam uma afronta à sua dor. Cada som do lado de fora, uma sirene distante, a risada de vizinhos no corredor, o motor de um carro estacionando, era um gatilho para a sua ansiedade. Ela estava em modo de espera,
uma predadora aguardando a presa voltar para a toca, mas a sensação era a de uma vítima amarrada, esperando o retorno de seu carrasco. O apartamento, seu santuário, havia se transformado em um palco, e ela, a diretora recém-empossada, precisava ensaiar seu papel, encontrar o tom exato, a expressão correta. Não podia haver raiva em seus olhos, nem tremor em sua voz. Tinha que ser a personificação da normalidade, uma performance tão convincente que o faria baixar a guarda completamente. E então, o som. A chave girando na fechadura, um ruído metálico que sempre fora reconfortante e que agora soava como o mecanismo de uma armadilha sendo ativado. A porta se abriu e Renato entrou. A primeira coisa que Marta notou foi o esforço. Tudo nele era uma performance deliberada. Os ombros caídos, o suspiro exagerado de cansaço, a maneira como ele jogou as chaves na pequena bandeja do aparador com um gesto de exaustão. Ele trazia consigo o mesmo ar cansado que vestia todos os dias ao voltar do escritório, mas hoje a fantasia era mais elaborada, mais estudada. Ele a viu no sofá e tentou um sorriso fraco, o sorriso de um homem que lutou bravamente contra uma doença terrível. A desculpa, evidentemente ensaiada no trajeto para casa, veio sem que ela precisasse perguntar. Nossa, meu amor, que dia! Fiquei mal o dia inteiro de verdade. Ele começou, a voz um pouco pastosa, como se a garganta estivesse arranhada. Mas no fim da tarde não aguentei mais ficar trancado. Fui dar uma volta rápida no quarteirão, só para tomar um ar. Dormi o dia todo e já estava agoniado. Tem 20 minutos que saí e já voltei cansado. Ele fez uma pausa, como se buscasse o próximo ato. Tentei te ligar para avisar, mas o celular descarregou. Marta apenas assentiu, um movimento lento e deliberado da cabeça. Dentro dela, um vulcão de desprezo e fúria ameaçava entrar em erupção, mas sua face era uma paisagem de calma e compreensão. Ela observou, com a acuidade de uma perita forense, a cara de pau monumental dele ao proferir aquela cascata de mentiras. Era uma obra-prima da dissimulação, e ela quase sentiu uma admiração perversa pela audácia. Enquanto ele se aproximava, falando sobre como a virose o havia deixado fraco, os sentidos dela, agora hiperaguçados, captavam os detalhes que a performance dele não conseguia esconder. Havia um cheiro quase imperceptível sob o perfume que ele usava, um odor químico e adocicado de protetor solar, e havia a cor. O tom de sua pele nos braços e no pescoço não era o de um homem pálido e doente confinado a um quarto escuro. Era o brilho sutil, mas inconfundível, de um bronzeado recente, a marca do sol da tarde na sua pele. Ele parou na frente dela, esperando talvez um gesto de carinho, uma palavra de compaixão. Em vez disso, Marta lhe deu um sorriso calmo, enigmático, que não alcançou seus olhos. É engraçado, disse ela, a voz saindo suave como seda, um contraste brutal com a turbulência em sua alma. Ela se levantou e caminhou até ele, ousando invadir seu espaço pessoal, forçando-o a manter o contato visual. Passou a mão de leve pelo braço dele, um gesto que poderia ser interpretado como carinho, mas que para ela era um ato de verificação, sentindo o calor residual do sol na pele dele. Hoje, quando estava indo para aquela minha reunião, vi um homem na orla igualzinho a você. Idêntico. Ela manteve o sorriso, observando a microexpressão de pânico que brilhou nos olhos dele por uma fração de segundo antes de ser suprimida. Até brinquei com um motorista, sabe? Falei, olha, parece meu marido, só que esse aí toma sol. A frase pairou no ar entre eles, uma isca lançada em águas turvas. Ela o estava testando, dando-lhe uma corda, curiosa para ver se ele a usaria para se salvar ou para se enforcar. A reação dele foi imediata e reveladora. Ele riu, mas não foi uma risada genuína.
Foi um som agudo, nervoso, que saiu de sua garganta com a pressa de quem tenta abafar um alarme de incêndio. Que coincidência! Ele gaguejou. Devia ser o André, meu primo. Você sabe como o povo vive confundindo a gente. Marta piscou devagar, processando a nova camada da farsa, a audácia de inventar um sósia, um parente, para justificar sua própria imagem. A menção ao primo André foi um erro, um improviso desesperado de um ator ruim. Seu primo? Ela repetiu, a voz ainda perigosamente calma, fingindo uma confusão que não sentia. O André que mora no Canadá? A pergunta foi uma armadilha sutil, um teste à sua capacidade de sustentar a mentira sob pressão. Um homem inocente talvez hesitasse, confuso. Mas Renato, imerso em sua própria fraude, mordeu a isca com a fome de um náufrago. Ele mesmo. Chegou de surpresa, acredita? Veio passar uns dias aqui. E ele confirmou, rápido demais, os olhos desviando dos dela pela primeira vez, buscando no teto as palavras para construir aquela nova realidade. Ele começou a gaguejar, a emendar detalhes sobre férias de última hora, uma mudança de planos repentina, uma necessidade de respirar novos ares. Cada palavra era mais um tijolo no muro de mentiras que ele construía entre eles, sem perceber que Marta já estava do outro lado, observando cada movimento, cada erro de cálculo. E foi naquele exato momento, ouvindo-o gaguejar sobre o primo imaginário que convenientemente aparecera do Canadá para passear na praia de Florianópolis, que algo dentro de Marta se partiu de forma definitiva. A dor da traição, que era uma ferida aberta, deu lugar a uma clareza fria e cortante. A questão não era mais o corpo dele junto a outro corpo, ou os beijos dados a outra boca. A questão era o caráter. Renato não era apenas um homem infiel que cometera um erro. Ele era fundamentalmente desonesto. Ele era cínico. Ele a olhava nos olhos e mentia com a facilidade de quem respira, insultando sua inteligência, desrespeitando a história deles, tratando-a como uma idiota que poderia ser manipulada com a mais esfarrapada das desculpas. A infidelidade era uma quebra de contrato. O cinismo era uma aniquilação de sua própria identidade, uma tentativa de fazê-la duvidar de sua sanidade, de seus próprios olhos, e isso ela não perdoaria. A guerra silenciosa que ela havia declarado horas antes mudou de natureza. Não era mais sobre vingar um coração partido. Era sobre restaurar a sua própria dignidade. Era sobre provar para si mesma, antes de mais nada, que ela não era a tola que ele acreditava que ela fosse. Ele não haveria chorar, ele não haveria gritar, ele haveria sorrir, como estava sorrindo agora, enquanto o mundo dele, sem que ele soubesse, começava a ser metodicamente demolido. Nos dias que se seguiram àquela noite de mentiras descaradas, Marta Vasconcelos se transformou. Para o mundo exterior, e principalmente para Renato, ela era a mesma de sempre, talvez até um pouco mais atenciosa. A mudança não foi externa, mas uma reorganização sísmica em seu interior. A dor lancinante da traição e a fúria gelada do desprezo não desapareceram. Em vez disso, foram canalizadas, transmutadas em um combustível de alta octanagem para a sua mente. Ela se tornou duas pessoas, habitando o mesmo corpo com uma disciplina assustadora. Durante o dia, era a arquiteta competente, a sócia dedicada, a esposa compreensiva. Discutia projetos no estúdio com sua habitual precisão, sorria para os clientes e, em casa, ouvia as contínuas reclamações de Renato sobre o trabalho e a vida, acenando com a cabeça no lugar certo, oferecendo palavras de conforto vazias que ele, em sua arrogância, aceitava como genuínas. Ela se tornou uma atriz impecável no palco de sua própria vida, mantendo a fachada da normalidade com um talento que nem ela sabia possuir. A normalidade era sua camuflagem, seu escudo.
Cada sorriso, cada bom dia, meu amor, cada pergunta sobre como fora o dia dele era um ato de guerra disfarçado de paz. Mas quando a noite caía e Renato, exausto de sua vida dupla, mergulhava no sono pesado dos inocentes ou dos cínicos, a outra Marta despertava. Enquanto a respiração dele se tornava regular e profunda ao seu lado na cama, uma proximidade que agora lhe causava um calafrio de repulsa, ela se levantava em silêncio, como uma sombra. O apartamento, antes um refúgio compartilhado, transformava-se em seu quartel-general. A sala de estar, banhada apenas pela luz fria da tela de seu notebook, era sua sala de guerra. Ali, noite após noite, ela se dedicava a montar o quebra-cabeça da farsa de seu marido. A raiva e a dor que poderiam tê-la consumido foram convertidas em foco absoluto. Ela não era mais uma esposa de coração partido, era uma investigadora, uma estrategista, caçando cada peça de informação, cada fragmento de verdade que ele tentava esconder. Cada noite era uma missão, e cada descoberta um passo a mais na construção do caso que não apenas terminaria seu casamento, mas que a devolveria a si mesma. A primeira e mais crucial aliada nessa guerra silenciosa foi Patrícia. Mais do que sua sócia no estúdio de design, Patrícia era sua amiga de uma vida, a irmã que ela escolhera e, por uma feliz coincidência do destino, uma das mais astutas advogadas de direito de família de Florianópolis. Na tarde seguinte à sua descoberta, Marta a chamou para um café em um lugar discreto, longe dos seus pontos habituais. Sem lágrimas, com uma voz firme que surpreendeu a própria Patrícia, ela contou tudo. Desde o flagrante na praia até a mentira patética do primo canadense. Patrícia ouviu em silêncio, seus olhos inteligentes analisando não apenas a história, mas a força recém-descoberta em sua amiga. Não houve palavras de pena, apenas de ação. "O que você quer fazer, Marta?" ela perguntou, indo direto ao ponto. "Eu não quero um divórcio litigioso e barulhento. Eu não quero drama. Eu quero controle. Eu quero que ele não tenha para onde correr quando eu decidir agir", respondeu Marta, a voz cortante. E foi Patrícia quem sugeriu o passo mais ousado e tecnicamente arriscado: acessar o WhatsApp dele. Não por vingança pueril, mas por estratégia legal. "Precisamos de provas irrefutáveis, datas, locais, a natureza do relacionamento. Isso nos dará toda a vantagem na negociação, no bloqueio de bens, em tudo." Naquela mesma noite, o plano foi posto em prática. Enquanto Renato tomava um banho demorado, cantarolando, alheio à teia que se formava ao seu redor, Marta agiu com a precisão de uma cirurgiã. Pegou o celular dele, que estava carregando na sala, e com as mãos firmes seguiu as instruções que Patrícia lhe dera. Abriu o WhatsApp web em seu notebook, escaneou o código QR e, em segundos, uma década de intimidade e confiança foi violada em nome de uma verdade necessária. A tela se populou com as conversas dele, e ali, no topo da lista fixada, estava a conversa com um contato salvo como B. O coração de Marta martelou contra as costelas, mas ela não hesitou. Clicou, e o mundo secreto de Renato se abriu diante dela, em letras pretas e brancas, em emojis de coração e em fotos que nunca deveriam ter existido. As mensagens confirmaram tudo e muito mais. Havia apelidos carinhosos que ele não usava com ela há anos. Havia planos para fins de semana, desculpas que ele daria a ela, piadas internas. E havia o nome dela, Bianca, uma professora de surf, exatamente como a mulher da praia parecia ser. Ele a conhecera por acaso, meses atrás, quando decidira começar a correr no calçadão, uma atividade saudável que Marta, na época, havia incentivado, cega para suas verdadeiras motivações. Lá estava tudo, um diário detalhado de sua traição. As datas dos encontros que batiam perfeitamente com as reuniões de trabalho até tarde ou as partidas de futebol com os amigos.
As fotos que eles trocavam, ela de biquíni na areia, ele sorrindo em uma selfie tirada dentro do carro, o mesmo sorriso que ele negara a Marta por tanto tempo. Havia reservas de restaurantes caros, lugares que ele dizia estarem fora de moda quando ela sugeria que fossem. E, por fim, a peça final do quebra-cabeça, a informação que selaria o destino dele. A confirmação do próximo encontro. Um jantar na sexta-feira seguinte, em um restaurante elegante de frente para o mar, para comemorar algo que não estava explícito, mas que Marta podia adivinhar. Ao ler cada mensagem, cada declaração de afeto trocada, Marta não chorou. As lágrimas pareciam ter secado, substituídas por uma clareza ofuscante. A dor estava lá, uma presença física em seu peito, mas não a paralisava. Pelo contrário, a impulsionava. Cada palavra que ela lia era mais uma prova da subestimação dele, mais um tijolo na fortaleza que ela estava construindo. Ela tirou prints de tudo, salvou as imagens, documentou cada detalhe com a meticulosidade de quem prepara a planta baixa de um projeto complexo. O roteiro para o ato final estava montado, completo em todos os seus detalhes sórdidos. E ela, a esposa enganada, a mulher subestimada, não seria mais a espectadora. Ela seria a diretora. E a cena final seria inesquecível. A semana que antecedeu a sexta-feira marcada foi a mais longa e, paradoxalmente, a mais rápida da vida de Marta. Cada dia era uma performance de 24 horas. Ela se movia pela casa e pelo estúdio com uma calma que beirava o sobrenatural, uma serenidade que desconcertava até mesmo Patrícia, sua cúmplice. Renato, por sua vez, flutuava em uma nuvem de arrogância e alívio. Acreditando ter contornado a desconfiança da esposa com a mentira esfarrapada do primo, ele relaxou. Tornou-se mais falante, quase jovial. Um homem aliviado por ter, em sua visão, conseguido o melhor de dois mundos. Ele não percebia que a calma de Marta não era aceitação, mas a quietude do olho de um furacão, o silêncio que precede o colapso de uma estrutura. Na noite de sexta-feira, o ato final começou a se desenrolar com uma precisão coreografada. Renato apareceu na sala, impecavelmente vestido, o perfume caro pairando no ar. Ele a encontrou na mesa de jantar, que ela cobrira com as plantas de um projeto, uma encenação perfeita de dedicação profissional. Ele se aproximou, o sorriso de um conspirador no rosto. "Meu amor, hoje o jantar é com o André", ele anunciou, a voz cheia de uma falsa intimidade. "E não te chamei porque, bem, estamos planejando algo especial, uma surpresa para você. Então, hoje é noite dos rapazes." A menção à surpresa foi o toque final de seu cinismo, uma tentativa de pintá-la como a beneficiária final de sua própria traição. Marta ergueu os olhos das plantas, o rosto uma máscara de compreensão e leve desapontamento. "Ah, que pena! Mas tudo bem, eu realmente preciso adiantar esse trabalho. A entrega é apertada." Ela se levantou, ajeitou a gola da camisa dele, um gesto de esposa devotada que fez o estômago dela se revirar. "Divirta-se então e mande um abraço para o seu primo." Ela o beijou no rosto, um toque frio e rápido, e sentiu o corpo dele relaxar completamente, convencido de sua vitória. "Diz para ele que o Canadá deve estar com saudades", ela acrescentou com um sorriso doce. Ele riu, uma risada genuína de quem se sente o homem mais esperto do mundo. "Pode deixar, eu digo." Ele pegou as chaves do carro e saiu, assobiando baixo, um homem a caminho de sua celebração, sem saber que caminhava, na verdade, para sua execução. No instante em que a porta se fechou, a máscara de Marta caiu. A expressão serena deu lugar a uma determinação gélida. Ela não se apressou. Dobrou as plantas com cuidado, guardou suas canetas e desligou o notebook. Cada gesto era metódico, deliberado, como um ritual de passagem.
Subiu ao quarto, trocou a roupa de trabalho por um vestido preto simples e elegante e sapatos de salto que lhe davam postura e autoridade. Não era uma roupa de vingança, mas de negócios. O negócio de retomar a própria vida. Ao se olhar no espelho, a mulher que a encarou de volta era a mesma do dia da descoberta. Mas seus olhos continham uma nova luz, uma chama fria de propósito. Ela pegou sua bolsa, onde um envelope branco e pesado a aguardava. Dentro dele, o trabalho meticuloso de Patrícia, os papéis do pedido de divórcio, já protocolados, e a notificação judicial do bloqueio de todas as contas conjuntas e investimentos, uma medida cautelar obtida com base nas provas irrefutáveis que haviam coletado. Era uma bomba-relógio de papel e tinta. Ela desceu, pegou as chaves de seu próprio carro e saiu para a noite. O ar de Florianópolis estava morno, e a brisa do mar, que antes a cortara, agora parecia soprar a seu favor, empurrando-a em direção ao seu destino. O restaurante era um dos mais sofisticados da ilha, com um deck de madeira que se estendia sobre a areia, oferecendo uma vista panorâmica do mar noturno. Marta chegou primeiro, exatamente como previra. Ele provavelmente fora buscar Bianca em casa, estendendo a farsa até o último minuto. A hostess a cumprimentou com um sorriso profissional. "Mesa para uma?" perguntou. "Sim, por favor. Uma mesa discreta, ao fundo. Gostaria apenas de tomar um drink e observar o movimento", respondeu Marta, sua calma desarmando qualquer suspeita. Ela foi conduzida a uma mesa pequena em um canto do salão interno, de onde tinha uma visão clara da entrada e do salão principal, sem ser facilmente notada. Pediu uma taça de vinho branco, sentindo o cristal gelado em seus dedos. Ela não estava nervosa. A adrenalina que sentia não era de medo, mas de clareza. Era a sensação de um arquiteto no dia da inauguração de uma obra complexa, vendo todas as peças finalmente se encaixarem. Ela bebericou o vinho lentamente, os olhos fixos na porta, aguardando. E então, eles entraram. A visão foi exatamente como ela imaginara, e ainda assim, um soco silencioso em seu peito. Eles estavam de mãos dadas. Renato, impecável no mesmo terno que ela o ajudara a escolher meses antes. Bianca, radiante em um vestido florido, o cabelo solto caindo sobre os ombros bronzeados, o rosto iluminado por um sorriso de pura felicidade. Eles eram a imagem perfeita de um casal apaixonado, e por um instante fugaz, Marta sentiu uma pontada da antiga dor, a dor da substituição. Mas a sensação foi rapidamente engolida pela onda de resolução fria que a dominava. Eles não a viram. O Métrios cumprimentou com deferência e os guiou para uma das melhores mesas do deck, bem na beirada, com a lua se refletindo nas ondas suaves logo abaixo. Marta observou a cena se desenrolar como se assistisse a um filme. Viu Renato puxar a cadeira para Bianca. Viu o sommelier se aproximar e Renato escolher o vinho com ares de conhecedor. Viu a cumplicidade nos olhares que trocavam sobre a mesa. Ela esperou. A paciência era sua arma mais poderosa. Esperou o garçom chegar com a garrafa de vinho tinto, abri-la com a devida cerimônia e servir as 2 taças. Esperou que eles erguessem as taças para um brinde. Foi nesse exato momento, o instante congelado do brinde deles, que Marta se levantou. Deixou uma nota sobre a mesa para pagar por seu vinho e caminhou. Seus passos eram firmes, silenciosos sobre o piso de madeira, o som abafado pela música ambiente e pelo murmúrio das conversas. Ela se aproximou da mesa deles por trás, uma sombra elegante que emergiu da penumbra. Nenhum deles a notou até que ela estivesse parada ao lado da mesa. Renato foi o primeiro a vê-la. Seu rosto, que estava iluminado por um sorriso, se desfez. A cor sumiu de suas bochechas, deixando para trás uma palidez cadavérica. O sorriso congelou. A taça de vinho em sua mão tremeu levemente.
Bianca, sentindo a mudança abrupta na atmosfera, virou-se, o olhar confuso passando de Renato para a mulher desconhecida que os encarava com uma calma aterradora. Sem dizer uma única palavra, Marta estendeu o braço e colocou o envelope branco sobre a toalha imaculada da mesa, exatamente entre os dois pratos. O som do papel tocando o tecido foi o único ruído no silêncio que se criou ao redor deles. Renato olhou para o envelope como se fosse uma serpente. Ele sabia. Em algum lugar no fundo de sua mente, ele sabia o que era aquilo. Bianca olhava de um para o outro, a confusão em seu rosto dando lugar a um alarme crescente. Foi então que Marta falou, a voz baixa, clara e cortante, audível apenas para os dois. Ela se inclinou ligeiramente, um sorriso mínimo e gelado nos lábios, e disse, olhando diretamente nos olhos apavorados de seu marido: "Diz pro seu primo André que o Canadá está te esperando." E então ela se virou. Não esperou por uma resposta, por uma explosão, por um pedido de desculpas. Apenas se virou e saiu, com a mesma dignidade e passos firmes com que entrara. Ao passar pela porta do restaurante e sentir a brisa do mar em seu rosto, ela respirou fundo, um sopro de ar que parecia limpar seus pulmões de 11 anos de poeira e ilusão. Aquele vento não era mais cortante. Era a carícia de um recomeço. Atrás dela, o caos controlado que ela projetara começou. Renato, paralisado por alguns segundos, finalmente se levantou, derrubando sua cadeira no processo. "Marta, espera!" ele gritou, mas ela não olhou para trás. Ele se virou para Bianca, o pânico estampado em seu rosto. "Me desculpa, Bianca. Eu ligo depois para explicar." Ele gaguejou antes de sair correndo atrás de Marta, deixando Bianca sozinha na mesa, com o envelope branco e o olhar chocado de todos os outros clientes sobre ela. Bianca, no entanto, não era ingênua. A cena, a mulher, a frase sobre o Canadá. As peças se encaixaram com uma clareza brutal. Ela não era a namorada, era a outra. A humilhação a atingiu com força. Com um gesto rápido, ela pegou o celular, encontrou o contato de Renato e o bloqueou. Imediatamente, ela não queria explicações, não queria mais vê-lo. Levantou-se, a cabeça erguida, e saiu do restaurante, deixando para trás o jantar, o vinho e o homem que se revelara uma fraude. Marta já estava em seu carro quando viu Renato correndo desesperado pelo estacionamento. Ela ligou o motor e, enquanto ele batia no vidro, a boca se movendo em súplicas inaudíveis, ela pegou seu celular e bloqueou o número dele. Bloqueou no WhatsApp, no Instagram, em todas as plataformas. Não queria ouvir suas desculpas, suas mentiras, sua voz. Ela acelerou e o deixou para trás. Uma figura patética sob a luz amarela do estacionamento. Ela não foi para casa. Dirigiu diretamente para o apartamento de Patrícia. Ao cruzar a porta e ver o rosto preocupado da amiga, a armadura de Marta finalmente cedeu. Ali, em segurança, ela desmoronou. Chorou por horas, não pelo homem que perdera, mas pela vida que achava que tinha, pela confiança quebrada, pela dor de ter sido tão profundamente enganada. Era um choro de luto, mas também de limpeza. Renato, depois de tentar ligar dezenas de vezes e encontrar apenas o silêncio de um número bloqueado, dirigiu para o apartamento deles, a única casa que conhecia. A chave, no entanto, não girou na fechadura. Ele tentou de novo e de novo, com uma força crescente, até perceber a verdade. A fechadura havia sido trocada. Marta, com a ajuda de Patrícia, planejara até mesmo isso. Derrotado, humilhado e sem ter para onde ir, ele fez a única coisa que lhe restava. Dirigiu para a casa de sua mãe, nos subúrbios. Entrou na casa onde crescera, um homem de quase 40 anos parecendo um adolescente perdido. Sua mãe o encontrou na cozinha, pálido e desgrenhado. "O que aconteceu, meu filho?" ela perguntou, a voz cheia de alarme.
Renato desabou em uma cadeira, a cabeça entre as mãos, o corpo tremendo em soluços secos. E finalmente proferiu a verdade, não para ela, mas para si mesmo. Mãe, ele disse, a voz quebrada, eu fiz a maior burrice do mundo. Eu perdi tudo. E agora eu estou completamente perdido. Naquela mesma noite, a muitos quilômetros dali, Marta dormiu. Pela primeira vez em anos, ela dormiu sozinha em uma cama. E pela primeira vez em meses, ela dormiu em paz. Não porque o casamento havia acabado, mas porque finalmente a ilusão havia terminado. E no silêncio de seu sono tranquilo, residia a mais poderosa das vitórias. E aí, o que você achou? Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.